nosso programa, vamos bater um papo com um dos melhores fotógrafos do carnaval, Mauro Samagaio. E aí, Mauro, tudo bem? Tranquilo. Prazer te receber aqui. Você sabe que o objetivo desse programa aqui é sempre levar para quem não tem a informação, para quem se interessa pela informação dos bastidores do carnaval. Então aqui nós apresentamos os profissionais que trabalham, não digo anonimamente, mas por trás da grande festa. E eu conversei com a produção, vamos trazer um fotógrafo, porque o que a gente vê, os grandes registros que são vistos na avenida, justamente são vocês que fazem, né? Aí foi interessante saber como é que funciona esse mecanismo. É uma honra estar aqui representando tantos fotógrafos maravilhosos, né? E fotografa Sapucaí, né? Então, para mim Quantos anos você está nessa função? Fotografando na avenida desde 2000. Tá, 24 anos. 24 anos, né? Já consegue... Quantos registros você fez? Não dá nem para calcular, né? Nem... É muita coisa. Mas tem uma galera que tem muito mais do que eu. O Vigder, o Henrique. Eu desfilava e vi o Vigder fotografando 10 anos antes. Então o acervo dele deve ser bem maior do que o meu. O Vigder volta e meia coloca na internet umas fotos antigas. E aí ele marca as pessoas que estão representadas na foto. É legal ter essa... Eu ficava assistindo e via aquele fotógrafo passava, ia, voltava. Eu, caramba, será que um dia eu vou estar lá? E... Chegou lá. Cheguei lá. E como é que você chegou lá? Bom, comecei fotografando para o Sambanet. Em 2001 eu fui convidado a entrar para ser coordenador, né, do Sambanet. E como eu já fotografava, aí eu comecei a fotografar com o Sambanet, mais o grupo de acesso, alguma coisa do especial. Aí a gente fazia sempre a festa do Sambanet na quadra da Unidos da Tijuca. Você fotografava só a festa? Não, eu fotografava o carnaval em todas as escolas, na avenida. Mas quando eu comecei a fotografar mesmo para o especial, foi em 2010, quando eu entrei na Unidos da Tijuca. Aí você passou a ser o fotógrafo oficial da Unidos da Tijuca. Inclusive eu fui muito clicado por você. Né? Eu tenho muitas fotos suas. Muito clicado. Aí dali você entrou e já se encantou com a... Mas eu já era apaixonado por carnaval, né? Desde moleque, né? Então, sempre desfilei, assistia. Comecei a assistir em 79 na Avenida, né? Mas antes já era pela televisão. E você já tinha esse olhar do fotógrafo? Desfilando, você já batia o olho e viu, poxa, vai dar uma boa foto. Sim, com certeza. O fotógrafo tem essa coisa, né? Que o fotógrafo tem que ser um observador do cotidiano, né? Mas eu descobri mesmo essa coisa de fotografia vendo meu pai tirar foto com uma antiga Rolleiflex, né? Rolleiflex. Que você olhava por cima, assim, eu ficava fascinado, eram uns retratinhos desse tamanho, quadrado. Aí eu comecei a fotografar com aquela... você começou ainda com o filme? Adolescente ainda. Já foi ganhando... Aí depois eu comecei a trabalhar com informática, né? Aí meu primeiro salário eu fui e comprei uma câmera. Já era digital, não? Não, tudo filme. Essa mudança do digital foi na época 2003. A minha primeira digital foi em 2003. E demora muito para um profissional sair da... Como é que a gente chama a fotografia antes da digital? É analógica. Sair da foto analógica e entrar nesse universo da foto digital? Teve seus prós e contras, né? Que antes quem revelava era o revelador, tinha os laboratórios que faziam, né? Hoje em dia não. Hoje em dia, tratar a imagem, isso tudo, quem faz são os fotógrafos. Só os grandes fotógrafos que contratam alguém para
para fazer esse trabalho, mas eu ainda não tenho cacife para... Na verdade, o olhar é o mesmo, mas você tem que reaprender. Isso. Né? Agora, a técnica da fotografia está sempre também se renovando, né? Ainda mais agora, nesses tempos tão ágeis, né? E o que um fotógrafo como você faz para estar sempre conectado e não perder o time? Né? Bom, o que eu mais faço, fiz muitos cursos, né? E compro muitos livros de fotografia. Eu tenho uma estante cheia de livros de fotografia. Então, é olhando os grandes fotógrafos que a gente aprende também, né? Então... Você tem alguma referência de fotógrafo? Tem vários. Eu gosto muito do Elliott Hewitt, que é ele tem um olhar assim parecido com o Cartier-Bresson, mas só que com bom humor. Então, tem muita coisa... Sebastião Salgado? Sebastião Salgado é fantástico. É um orgulho. Tem você parece ter uns aqui, né? Que eu gosto. E eu tenho um que foi onde meu olhar para a fotografia mudou quando eu fiz um curso com o Walter Firmo. Ele é simplesmente fantástico. Eu separei 3 nomes aqui que eu particularmente, eu não sou um expert em fotógrafos, né? Mas como carnavalesco, eu sou um curioso, né? Meu filho fala muito sobre isso. Pai, você tem muita informação superficial e inútil, né? Porque para eles tem que ser só aquilo que interessa, né? Mas na verdade meu olhar é totalmente diferente. Mas eu acho que o olhar dos carnavalescos tem muito você de não composição, pode. né? Você tem que compor um carro alegórico, tem que compor um desfile. E você então, não pode, você tem que estar antenado, conectado em qualquer coisa que você olhe, uma escultura, aquilo já na sua cabeça você já converte aquilo para um elemento alegórico. Então é o que eu faria. Eu não sou assim um expert, mas eu separei 3 nomes aqui que eu gosto de ver, né? E é o Sebastião Salgado, sem dúvida nenhuma, né? Com eu tenho quase todos os livros dele. Me impressiona muito os registros dele na Serra Pelada, né? A informação que aquilo traz, né? E o olhar ecológico dele, né? Não só na função de fotógrafo, mas também na vida. É um dos maiores do mundo, com certeza. A Anne Leibovitz, que ela também fotografa essa aí eu já posso ter até visto, mas não guardei. Não, ela fotografa os grandes nomes, enfim, grandes artistas. E o May Rand, que é lá, que também já deu uma revolucionada bacana, né? Bem progressista, né? Um fotógrafo progressista que veio à frente, né? E era em preto e branco, né? Eu gosto muito. É isso que eu ia perguntar. Você tem mais o carinho pelo preto e branco? No carnaval perde muito, né? Mas quando eu faço o meu trabalho por fora, ou até para prazer mesmo, que é fotografar a rua, eu passo muito para preto e branco. Né? Eu sempre andava com a máquina que eu tinha. Era uma Canon, já era automáticazinha, imagina, era filme de rolo, né? E naquela época que a gente era meio duro, né? Comprar um filme de 36 era assim uma ostentação, né? Eu comprei um filme de 36 poses. Né? Na hora de fotografar, tudo bem, mas na hora de revelar, que era uma desgraça. Teve uma viagem que eu fiz, foi a Europa, a Inglaterra, a Itália, e fomos para a Índia depois. Eu levei, acho que foram 40 rolos de filme preto e branco. Sabe que uma curiosidade, uma vez eu fiz um trabalho que eu tinha que fotografar, era uma ilha que queriam fazer um empreendimento imobiliário gigantesco. E aí eu fui convidado para fazer o registro, né, do espaço, filmagem e tudo isso. Na época do Super 8 e da fotografia, eu contratei um fotógrafo, né, que era um meio loucão, assim, blá, blá, blá. E aí fomos lá para a ilha. E esse fotógrafo falou, olha, comprei uns filmes baratíssimos, estavam numa promoção. Você acredita? Porra, viagem, barco, hospedagem, e as fotos todas saíram com um risco amarelo. Sério? Todas as fotos tinham no mesmo padrão de um risco amarelo. Né? Então tá. Eu fui excomungado pelo contratante, né? E a minha filmagem em Super 8 foi que
que salvou mais ou menos o projeto. Mas estranho, né? Veio com isso. Que Acho tinha, que é por isso que o filme era barato, né? Que tinha um processo que eles chamavam filme rebobinado. Eles pegavam, era uma bobina, né? O rolo, né? Eles compravam um filme e faziam um processo manual. Então foi isso que aconteceu. Então provavelmente era mas normalmente não dava problema não. Eu só peguei, eu comprava muito, né? Como eu fotografava muito, eu comprava muito filme rebobinado. E o pessoal nem sabe, né, o que é o filme, né? Hoje em dia a galera nem conhece. Esclarecer os jovens que filme, você comprava, tinha máquina fotográfica, você comprava um rolinho de filme, colocava dentro da máquina, posicionava, fechava a máquina e clicava, aquilo ficava registrado no filme, né? E depois você mandava revelar num laboratório, né, de sua preferência. Né? Isso era um custo muito grande, né? Então, a fotografia do dia a dia, que hoje você faz com o celular, né? Era uma outra história, né? Você tinha que ter o filme, tinha que revelar, você tinha que economizar no clique, né? Porque era caro, né? Não tinha essa foto não, vamos tirar aquela ali. Junta todo mundo, tinha muito dessa história, né? Pois é, por isso que os grandes fotógrafos, né? Eu tiro o chapéu para eles, porque quase todas as fotos são excelentes. Se você pegar o contato, né, que era feito com o filme inteiro, é só foto boa que os caras têm, é impressionante. Hoje em dia não, hoje em dia com cartão você desce o dedo e... Eu não sei se você concorda comigo, mas a foto popular, a foto familiar, o registro de uma trajetória de uma família ou de uma pessoa única, ela está se perdendo muito, né? Porque você usa diretamente o celular e nem sempre você mantém aquilo, né? Então, acho que dificilmente, eu pelo menos penso assim, pode ser que não, alguém se preocupa em pegar aquele registro, passar para um computador, para depois guardar. Eu acho muito difícil isso, né? E muita gente perde, né, esses registros, porque não passa para o computador, não faz backup, não faz nada. Se bem que hoje em dia você pode configurar o seu celular para ir subindo as fotos para a nuvem, né? Não, mas é o que eu te falo, fica lá. Fica lá, não imprime, não coloca. Aquela coisa de você pegar a foto, olha aqui, como é que você estava, coisa e tal, como você era mais gordo, perdeu um pouco esse romantismo. Ô Mauro, Marquês de Sapucaí, estrutura da Marquês de Sapucaí. A grande dificuldade é o acesso. Como é que é? Vocês são credenciados, vocês são pré-credenciados, existe uma estrutura? Como é que funciona? Na época do Sambanet, quando eu só fotografava para o Sambanet, né? Eu era coordenador, sou até hoje, a gente se credenciava pela associação das escolas de samba. Das escolas de samba. Então, eu fazia fotos mais visando o grupo de acesso, que o Sambanet, no início, a gente só premiava o grupo de acesso, né? Então, a gente sempre se credenciou pela associação. Depois virou o Lierge, essas... Então, até hoje, o teu acesso vem pela associação? Não, quando eu entrei para a Tijuca, eu comecei a fazer o meu credenciamento pela revista da Unidos da Tijuca, que tem direito a um fotógrafo e um editor, né? Entendi. E é fácil? Ou é complicado? É complicado. É complicado. Né? É complicado. E tanto para conseguir a credencial, né? Sim. Quanto fotografar na avenida, que é diretor de carnaval enchendo o saco, o pessoal da Liesa não permite você ter livre acesso, né? Então, mas você vai pegando o jeito, né? De aqui eu não posso entrar no meio da apresentação do casal, de uma comissão de frente, né? Isso é importante. Na frente do jurado, não entrar na escola, então, no meio da escola, né? Uma estratégia, né? A gente vai falar disso daqui a pouco. Vamos agora para um rápido intervalo e eu volto logo com mais um bate-papo aqui no Quintas com Quintais.
Voltamos com o Quintas com Quintais. Eu sigo conversando com o fotógrafo Mauro Samagaio. Mauro, já estava falando justamente dessas dificuldades de você se posicionar. Você tem um ponto estratégico dentro da Sapucaí, porque a Marquês de Sapucaí ela é dinâmica, né? O desfile ele é um cortejo que vai se deslocando, né? Então você tem que ter o clique certo no momento certo, né? Se existe uma estratégia sua, antigamente você tinha aquela torre, né? Isso. Que não ia existe até falar mais. sobre isso. Existe ainda essa torre? Existe. Só que o acesso está mais restrito ainda. Então hoje eu não consigo subir. Eu já até solicitei, já falei com o presidente Horta para tentar conseguir, mas é difícil. Porque ali os registros são bem... Mas na época que eu fotografava mais o grupo de acesso, eu ia e voltava em todas as escolas e ainda subia na torre para fazer uns cliques. Então era uma correria que eu fazia. Eu fotografava de baixo o início da escola, comissão de frente, mestre e porta-bandeira, algumas alas e ia andando com a escola. Quando chegava no meio, eu ia correndo para a torre. Então era Imagina, teve época que foram 24 escolas. Uma maratona. O B e o A, né? Mas agora é mais... Como é só a Tijuca, né? Que eu fotografo mais, os pontos são as cabines, né? E como a diretoria já me conhece, eu posso andar fácil dentro da escola, então é mais fácil. Só para esclarecer o nosso público, a gente está falando de uma torre que dentro, na estrutura da Marquês de Sapucaí, que é o nosso espaço de desfile, existia uma torre, né? Em curva, assim, e ali em cima os profissionais, fotógrafos, registravam maravilhosa visão do desfile. A torre ia até de ponta a ponta. Hoje ela vai mais ou menos até a metade da avenida. Ele limitou o espaço, né? O ângulo de visão. Né? Até para os carros mais altos terem mais facilidade de passar por ela, né? Então... Ô Mauro, quanto que tem de técnica de inspiração quando você está dentro da Marquês de Sapucaí, com tudo acontecendo naquela dinâmica louca, né? Que as coisas acontecem e nem sempre você sabe o que vai acontecer, né? Não sei se é no caso da Unida da Tijuca, que ali você vai saber, olha, aqui vai explodir, sim, aqui vai sair um homem voando. Mas, no geral das escolas, né? Como é que você fotografia, eu acho que a gente sempre tem que estar atento e estar no lugar certo, ter um pouco de sorte também, né? Quando está acontecendo as coisas. Na Sapucaí não é diferente, então... Então tem que ter, além de inspiração, a técnica, um pouco de sorte. Hoje em dia, com a iluminação mudando, a técnica ficou... Antigamente não, você calibrava lá a sua câmera para uma determinada luz, que já era uma luz mais dura, chapada, né? Então era mais fácil. Agora, com luz apagando, você tem que saber e tem que mudar rápido. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer. O que mudou para a tua função ali com essa nova, essa renovação da iluminação, a troca de luz, os carros em fluorescente? Você já respondeu, né? Você tem que estar mais atento ainda. Mais atento. Tem que ver a hora que vai apagar. Por exemplo, no ano que a comissão de frente da Tijuca foi do Herê, foi 2022, né? Isso. Do Guaraná. Eu não sabia que eles iam abaixar a luz, né? Que ficou tudo azul. Foi a primeira vez que aconteceu, então eu tive que ir ali na hora, ajustar a câmera, tudo para poder... Como diz, teve que se virar. Né? E no caso, quando joga uma luz de alguma cor, a câmera ela até corrige, mas não tanto. Aí o Photoshop serve para... Depois, no pós-produção, né, você conserta. Dá seu jeito. Vamos ver umas fotos? Olha só, falando com o fotógrafo, vamos ver umas fotos. Eu gostaria que você comentasse. Isso é seu trabalho paralelo? Não, esse foi você nem deve se lembrar disso. Eu comecei, na verdade, meu primeiro trabalho num barracão foi com você, em 2005, lá na Viradouro. Jura?
Não lembro E eu mesmo. estava fazendo um curso de flash criativo e tinha um projeto de final para apresentar. Então, eu bati lá no barracão da Viradouro, fui na sua sala, pedi permissão para fazer as fotos. Vocês estão vendo? As histórias se cruzam aqui no Quintas com quem está aí. Aí, no final do trabalho, eu fui várias vezes no barracão, né? Aí você chegou, eu estou pensando, o enredo fala sobre sorriso, que tal você fazer umas fotos dos funcionários do barracão, né? Sorrindo, e no final a gente, de repente, faz um livro para apresentar para os jurados. Tu nem lembra disso, né? Não lembro. Então, essas fotos são do Barracão da Viradouro, em 2005, com filme ainda. Ó, o Nino novinho, ele e o irmão. Que nos deixou, né? O Nino Agora, há pouco tempo, né? O Nino tá na Tijuca até hoje. Né? O Nino e o Magrão. O Magrão vai deixar saudade. São os grandes profissionais, né? Fica o registro. E essa, Isso aí já é no Barracão, isso aí já é na Tijuca, em 2011. É uma foto, vamos dizer, acho que toda foto é artística, mas essa aí tem um olhar do momento, né? Eu sempre procurei ter esse... Tanto que algumas fotos já foram premiadas, já botaram em exposição, e os curadores falam que eu faço uma foto de barracão que não é foto trivial, né? De o cara que vai lá no jornal, faz assim. Eu não pego ninguém, eu tento pegar o movimento mesmo da... Isso aí ficou muito bacana. O trabalho deles no dia a dia, sem interferir em nada que eles estão fazendo. Então, isso aí foi seu carnaval também, ó. Esse é meu? Esse aí foi da música americana. Eu estou reconhecendo pelo olho lá da frente da peça em fibra. Essa foto também foi premiada, também já ficou exposta. Quer dizer, você foi dentro... Isso aí foi Grupo B em 2004, 2005, bem antiga. Eu estava voltando da torre, né? Aí, de repente, encontrei essa molecada no meio da pista... Todo mundo sem credencial. Sem credencial. Eu acho essa foto muito bacana. Dá um sentido de flutuação para o Luiz Gonzaga, que essa era a ideia do Paulo Barros, né? Fazer com que o Luiz Gonzaga fosse nas arquibancadas. E eu consegui voltar. E acabou que esse azulado aí, que certamente é uma ala, né? São plumas, né, da ala. Deu esse sentido de nuvem, né? Quando eu vi as plumas assim, eu vou utilizar. Essa é bem interessante mesmo. Isso aí eu separei essa por conta dos dois movimentos de braço. Não, é o que eu falo, né, de você estar atento no que está acontecendo. Eu vi que essa componente, ela... Volta e meia balançou o braço para lá, trocava de braço. Então eu tenho uma foto dele com o braço para cá, ela com o braço para lá, mas essa aí eu achei que é mais parecida com o movimento dele. Eu separei essa por causa disso, essa sincronia dos dois movimentos. É isso que eu falo, é o olhar, né? É o olhar. Legal esse teu registro. Ô, Mauro, então a gente já falou da luz, né? Agora, fora o seu trabalho de registro do carnaval, enfim. Você trabalha com exposições, você concorre, você manda o teu trabalho para o exterior? Para o exterior, basicamente concursos, né? Fora. Então a maioria das fotos tem pelo menos menção honrosa. Então isso é uma grande satisfação, né, para o fotógrafo. Mas amanhã eu estou indo para Campos do Jordão, que também eu mandei uma foto para um festival de fotografia que vai estar lá, e eles escolheram, entre milhares de fotos, algumas fotos para ficar em exposição. Aí você é convidado para participar do então eu estou indo para Campos do Jordão. Então o fotógrafo, além de tudo, ele tem que ficar sempre atento, caso ele queira fazer uma carreira fora não vou dizer trivial, mas daquela função específica, né? O fotógrafo tem que sempre buscar os pontos onde o seu trabalho vai ser reconhecido. Né? Sim. Isso você faz através do dia a dia da internet. Procurando onde é que tem concurso, né?
Agora vem a pergunta aqui para esclarecer para o público. Dá para viver de fotografia? Hoje em dia, se não fosse a minha esposa, seria bem complicado eu manter o padrão que eu tinha, né? É que você tem um gasto, né? É. Para você chegar no Porque, resultado, você tem um gasto anterior. Isso eu tenho a agradecer ao presidente Fernando Horta, porque ele sempre acreditou na fotografia, ele sempre teve um fotógrafo trabalhando para ele, né? Então, e ele acreditou no meu trabalho, então eu tinha um salário fixo, essas coisas todas. Então, não é todo mundo que tem uma visão, né, de... E o Horta tem um olhar moderno? Eu diria que sim, para certas coisas. A né? Tijuca trouxe tantas novidades, né? Os 3 anos que eu trabalhei lá, eu tinha uma característica muito interessante, que eu ia levar No primeiro ano, assim, que eu estava conhecendo ainda a casa, eu fazia os meus desenhos, levava, Fernando, vamos dar uma olhada. Aí ele, não precisa olhar nada não, o negócio é só pagar. Mas ele olha tudo, ele fala que não é, mas ele olha tudo. Ele diz que não olha, mas ele sabe tudo, né? Sabe tudo. Ô Mauro, eu estou com uma pergunta aqui, acho que não é só minha, muita gente tem essa curiosidade. Né? Voltando a falar dos celulares, né? da facilidade hoje que o cidadão comum tem de registrar, isso interferiu muito na questão do fotógrafo profissionalmente falando? Hoje, sim. Hoje a concorrência está muito maior, porque cada vez a tecnologia do celular aumenta muito rápido, né? Evolução rápida, né? E então você às vezes faz um orçamento, aí chega alguém com um orçamento muito mais barato, né? Porque o equipamento fotográfico, né, lente, câmera, é muito caro, muito caro. Então você tem que cobrar para ter um retorno de qualidade daquilo, né? E hoje em dia os celulares estão tendo muito retorno, não tem ainda a velocidade que tem uma câmera EOS, por exemplo, né? Mas deu uma sacudida no mercado. Com certeza. Aí eu imagino assim, a gente vai vou falar uma coisa mais trivial, uma festa. Fazer uma festa que antigamente você chamava, parece que é coisa do século passado, né? Antes de toda essa evolução, você chamava um fotógrafo para registrar. Hoje em dia se ouve muito assim, não, mas a gente tem um celular. Até mesmo aqui no projeto do Quintas com Quintais, a gente tinha um fotógrafo que registrava os movimentos, os pontos. Na própria Sapucaí já tem. A gente não usa mais. Com o celular, muito celular. É mesmo? É. Porque é prático. Eu carrego, acho que quase 20 quilos na avenida de equipamento, né? 2 câmeras, 4 lentes, então é muita coisa, é muito... Mas tem um diferencial. Tem. Tem um diferencial. E por falar em diferencial, qual é a sua marca com relação a uma concepção de foto? Estou falando já fora da carnaval, da foto artística. Eu prezo muito a composição. Eu sou um fotógrafo da antiga, que vê muito a composição, vê muito o formato artístico, né? De arte mesmo, né? Dos grandes pintores, que era o enquadramento, angulação. É a composição. Então eu prezo muito isso. Tanto que o Walter Firmo, ele falava que eu era um cenarista. Que as minhas fotos, eu monto um cenário, às vezes eu faço acompanhamento de obras de construção civil. Então, às vezes, eu vejo um cenário e fico esperando acontecer alguma coisa. Então, tem muito isso. Às vezes, na rua, eu vejo um cenário assim e espero acontecer alguma coisa para... dar intuição. Né? Eu estava comentando isso esses poucos dias atrás. Eu desenhei um carro alegórico para o projeto 2025, e aí eu estava em casa, aí eu olhei para aquilo e falei, gente, isso não parece um carro alegórico. Eu olhei aquele desenho e falei, isso não parece um carro alegórico. Isso parece um cenário que conta uma história. Aí meu filho falou, pai, essa é a tua característica.
Não, o seu carnaval esse ano eu achei fantástico. Eram cenários, todos os carros tinham um cenário, então, era fantástico. A gente sempre imagina aqueles carros com coisas belíssimas também, né? Mas meu filho falou, essa é a sua característica. É isso que te mantém 40 anos fazendo carnaval. Foi um dos trabalhos artísticos mais bonitos do que passou em 2024, foi o seu, com certeza. Eu já te falei isso, né? Mas, é verdade. Mauro, a gente está chegando já no final da nossa entrevista, infelizmente. A gente precisava de mais tempo para poder contar um pouco da sua história. Mas aqui no Quintas com Quintais, eu sempre fecho as entrevistas com uma pergunta que eu me apropriei do Milton Cunha, mais ou menos. O que o Mauro de hoje aconselharia o Mauro menino? A ter mais coragem e acreditar mais em si próprio, né? Eu perdi muito tempo da minha vida assim, não querendo arriscar, né? Então, acho que para quem está ainda num processo, vale a pena arriscar, vale a pena. Obrigado, Mauro. Este foi o Quintas com Quintais. Até semana que vem, aqui na TV Alerj, o canal do povo.